Internet. Conceito: é a maior ligação entre redes de computadores do mundo. Então, isto quer dizer que a internet não é uma rede de computadores, como muita gente pensa e como também cai em prova para enganar as pessoas. Ela é a maior ligação entre as redes de computadores. São mais de 1 bilhão de computadores interligados hoje no mundo. As redes que formam a internet são interligadas por meio de roteadores, como nós estudamos na aula passada, que são aparelhos utilizados para interligar redes distintas e remotas. Seu conteúdo está disponível de forma pública para seus usuários. Temos apenas um diferencial, como acontece lá na China, onde o governo ele proíbe conteúdo que fale algo contra a nação. Neste caso, o governo filtra o conteúdo nos provedores que dão acesso às informações para os usuários. Mas a internet é uma rede pública que permite que as pessoas troquem informações entre si. Ela surgiu na década de 60, durante a Guerra Fria, e foi desenvolvida pela extinta ARPA, que é o órgão de defesa dos Estados Unidos, em parceria com o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Por que temos que saber isso? Porque cai em prova de concurso. Certa vez eu vi um concurso que perguntava quando tinha surgido a internet. E a gente vê diversas formas de alternativas muito engraçadas, como, por exemplo, dizer que a internet surgiu durante a Guerra do Golfo Pérsico ou durante a Revolução Francesa. E, finalmente, a última característica, a internet possui backbones. O que são esses backbones? São áreas de alta velocidade, também conhecidas como espinha dorsal da internet. Os backbones, na prática, são as tubulações de cabo de alta velocidade, geralmente fibra óptica, utilizadas para interligar as empresas de telecomunicações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Formas de conexão à internet. Então, nós temos dial-up, que é uma conexão por linha telefônica discada convencional, com o uso de um modem telefônico. Então, sempre associem dial-up à linha telefônica e modem telefônico. A taxa máxima de transferência de dados é de 56 kilobits por segundo. 56 mil sinais elétricos por segundo. Utiliza geralmente o protocolo PPP, que é o protocolo ponto a ponto, permite ligar os dois pontos. Outra forma de conexão, ISDN, é a rede digital de serviços integrados. Utiliza duas linhas telefônicas digitais em paralelo, com um adaptador ISDN. Sua velocidade máxima é de 128 kilobits por segundo. Esta tecnologia foi muito utilizada antes do surgimento do ADSL. ISDN utilizava duas linhas telefônicas, onde, se o telefone tocasse, a conexão não cairia, porque uma linha ficaria ocupada com a ligação telefônica de dados, de voz, e outra linha ficaria ocupada com a transmissão de dados da internet. Só que foi substituída por esta outra tecnologia chamada de ADSL, que é uma linha de assinante assíncrona digital. Utiliza a estrutura física da linha telefônica com uma frequência diferente da telefonia comum.
Então, utiliza uma frequência superior, permitindo que transmitam ao mesmo tempo voz e dados. Quando o telefone toca, você pode atender ao telefone sem cair a conexão e sem diminuir a velocidade de transmissão e recepção de dados. O que ocorria na tecnologia ISDN não ocorre aqui na ADSL. Continuando, utiliza um modem ADSL, já não é um modem comum, não é um modem convencional, e sim um modem chamado ADSL, conectado ao micro através de um cabo USB ou cabo UTP patrançado com o conector RJ45. Esta informação é muito importante. Sua velocidade máxima é de 10 megabits por segundo, porém, esta é a teórica, na prática é mais utilizado e vendido através das operadoras as transmissões de 512 kbps, 1 e 2 megabits por segundo. Para a conexão à internet, ela utiliza o protocolo PPoE, quer dizer, protocolo ponto a ponto sobre Ethernet. Então, nós utilizamos geralmente a ADSL numa rede local conectada à linha telefônica junto com o modem ADSL. Outra forma de conexão à internet, internet a cabo, também conhecida como cable modem, ou modem a cabo. Rede que utiliza o cabo de TV por assinatura, que é aquele cabo digital, junto com o cable modem, que é o modem a cabo, que é conectado ao receptor de TV. Sua velocidade máxima é de 30 megabits por segundo. Percebemos aí que, teoricamente, ela é mais rápida de todas, por enquanto. Só que, na prática, essa transmissão ela é distribuída, geralmente vendida em forma de pacotes para condomínios, apartamentos e grandes empresas. Finalmente, rádio ou satélite, denominada de transmissão wireless. Conexão por micro-ondas, através de ondas eletromagnéticas, ou seja, sem fio. Os micros utilizam uma antena para transmissão e recepção dos dados. Possui velocidade máxima de 54 megabits por segundo. Então, percebemos que a cabo, a internet a cabo é a mais rápida, teoricamente, e o wireless supera ela, porém não é a cabo. Transmissão sem fio por antenas, também muito usado nos condomínios de apartamentos de edifícios. A arquitetura da internet. A internet utiliza a estrutura cliente-servidor, onde os clientes são os nossos microcomputadores, que na verdade são os programas que estão dentro dos micros, sempre requisitando algo, e os servidores são os computadores, como também na verdade programas que estão dentro desses servidores da internet, com a responsabilidade de fornecer algo. Por isso que quando pergunta nas provas de concurso qual é a estrutura da internet, podemos afirmar que é uma estrutura cliente-servidor. Cliente, podemos dizer que somos nós, os usuários, na verdade, os nossos programas que estão dentro dos nossos computadores, que sempre estão solicitando algo à internet. E do outro lado, nós temos o fornecedor do serviço, que é o servidor. O servidor não é a empresa que vai disponibilizar o serviço. Quem disponibiliza o serviço é o provedor. O servidor é o computador que possui os programas e possui as informações que nós estamos solicitando. Principais servidores, ou seja, principais programas utilizados para serviços oferecidos pela internet.
Então, nós temos, primeiro, servidor de páginas, também chamado de servidor web. Qual a função do servidor de páginas? Responsável por armazenar as páginas dos sites que a empresa mantém. Então, quando a empresa possui um site no ar, então esta empresa possui o servidor de páginas, que é o local onde ficam armazenadas as páginas do site da empresa. Quando nós buscamos essa página em nossa casa, nós estamos solicitando do servidor de páginas esta informação. Outro servidor, o servidor de entrada de e-mail, também chamado de POP, servidor POP. Responsável por armazenar todas as mensagens que chegam. Então, numa empresa, quando a empresa possui correio eletrônico, as mensagens recebidas são armazenadas no servidor de entrada de e-mail. E-mail quer dizer correio eletrônico. Se tem recebimento de mensagem, então também nós temos o envio de mensagens, que é feito através do servidor de saída de e-mail, chamado também de SMTP, responsável por enviar todas as mensagens de correio eletrônico. Então, junto ao programa de correio eletrônico, nós temos o servidor de entrada, que é o POP, nós temos o servidor de saída, que é o SMTP, que é muito pedido em prova de concurso. Servidor FTP, responsável por fornecer uma pasta para que os usuários possam armazenar e acessar seus arquivos. Então, FTP quer dizer protocolo de transferência de arquivos. F vem de file, arquivo. Então, permite a manipulação dos arquivos. Permite não somente visualizar, como também editar, apagar, abrir, executar, renomear os arquivos. Servidor proxy tem a função de mediar as comunicações da rede da empresa com a internet. Exemplo prático: o usuário tem um computador em seu escritório e ele solicita o acesso a um determinado site. Então, esta solicitação vai primeiro para o servidor proxy e este servidor proxy irá procurar na própria internet, fora da empresa. Recebendo a informação, o servidor proxy retransmite para o computador cliente do usuário. Então, a palavra-chave aí é mediação. Então, o servidor proxy serve como mediador entre o usuário, entre as estações da empresa, os clientes, e a própria internet. E o servidor DNS, que é o servidor que contém um registro completo dos endereços IP dos servidores e dos nomes de domínios associados a eles. DNS quer dizer serviço ou sistema de nome de domínio. O nome de domínio, por exemplo, pode ser folha dirigida, poderia ser correio.gov.br, poderia ser Prefeitura de São Luís. Então, quando o usuário digita na barra de endereço do navegador um endereço de domínio e pressiona a tecla Enter, o servidor DNS irá converter em endereços IP, que o usuário trabalha com nomes, com caracteres alfanuméricos, enquanto que a internet trabalha com números, que fica mais fácil para ela. Em nosso caso, fica mais fácil trabalhar com caracteres alfanuméricos. Já pensou se nós tivéssemos que aprender e decorar endereços de sites através de números? A gente não consegue decorar números telefônicos de muita gente, imagine se fosse de sites. Então, para isso nós temos o conversor de endereços
URL em endereços IP, que são números, que permite localizar os sites. Serviços da internet. Então, estes são os principais serviços utilizados pela internet, como, por exemplo, correio eletrônico, o e-mail, que permite que o usuário possa enviar e receber mensagens eletrônicas. A World Wide Web, ou simplesmente www, é um serviço da internet e não a própria internet. Na prova da Polícia Civil de Sergipe, afirmou lá a CESP-UNB que a www era a internet. E a gente geralmente associa www com a internet, mas www está contida na internet e não a internet na www. Então, através da World Wide Web, o usuário tem acesso às páginas de hipertexto, ou seja, às páginas dos sites da internet. Outro serviço, o FTP, já foi comentado, a transferência de arquivos. Então, é um serviço muito utilizado na internet, como, por exemplo, nós temos o serviço que permite que o usuário envie fotos, envie páginas, atualize suas páginas pessoais, seus blogs, seu Orkut e aí por diante. Então, o FTP permite que você tenha acesso às pastas e permite que você possa enviar arquivos para elas. Bate-papo, ou chat, também é outro serviço da web que permite a comunicação em tempo real, diferentemente de correio eletrônico, onde a comunicação ela não é em tempo real. Você envia a mensagem e o usuário irá receber depois, ou depois ele pode encaminhar para você em um outro dia. E o bate-papo é um serviço em tempo real. Como a gente conhece, o programa MSN, muito usado para bate-papos. Outro serviço é o VPN, que quer dizer rede privada virtual. É uma rede que permite que empresas troquem informações privadas, ou seja, codificadas, utilizando a tubulação da internet, que é pública. Então, através do meio público, as empresas criam virtualmente uma rede, permitindo que a informação trafegue no meio público de forma criptografada, codificada. Para isso, ela utiliza o protocolo PPTP, que é o protocolo de tubulação ponto a ponto, ou de tunelamento ponto a ponto. E a intranet, que também é um serviço oferecido, que utiliza os recursos da internet. A intranet é geralmente utilizado na empresa, permite que os associados, ou seja, os usuários, os funcionários da empresa, possam interagir entre si, utilizando meios da internet, como é o caso de browser, de correio eletrônico e de chat. Aplicativos para a internet. São muitos os aplicativos voltados para a web. Contudo, eu coloquei os principais, os fundamentais e que geralmente confunde os candidatos. Por exemplo, nós temos o Microsoft Outlook Express, que é um programa de correio eletrônico simplificado, e nós temos o Microsoft Outlook, que além de correio eletrônico, ele é um programa de agenda pessoal. O Microsoft Outlook não faz parte do pacote do Windows, e sim do pacote Microsoft Office, que vem com Word, Excel, PowerPoint, Access e aí por diante. O Microsoft Outlook Express, que é um resumo dele, vem junto ao programa Windows. E nós temos dois navegadores, ou browsers, que são programas utilizados pelo usuário para visualizar páginas da web. Nós temos o Microsoft Internet Explorer e nós temos o Firefox Mozilla. A diferença é que o Firefox Mozilla, ele é um software gratuito, onde você pode baixá-lo da internet.
e o usuário pode utilizá-lo. E ele está sendo muito usado pelos navegadores. Só esse ano foi baixado mais de 1 milhão de cópias na internet, visto que ele traz mais segurança que o Internet Explorer da Microsoft. Protocolos da internet. Ao passar dos slides, nós percebemos que nós falamos muito de protocolos. E agora nós iremos entrar nesse assunto e explicar na teoria o que significa protocolo, visto que concurso público, principalmente fundação como Carlos Chagas e ESAV, cobra na íntegra o conceito dessas palavras técnicas utilizadas na internet. Então, o que vem a ser protocolos são conjuntos de regras de comunicação que devem ser compartilhadas por todos os componentes que desejam se comunicar. Isto quer dizer que protocolo não é hardware, não é parte física, é software, é lógico, é palpável, não é palpável. Então, são os programas que criam as regras, as definições de comunicação entre os demais dispositivos. Ou seja, faz com que os dispositivos falem a mesma língua. Por exemplo, entre uma impressora e o computador, nós temos um protocolo que permite que os dois interajam, se comuniquem na mesma linguagem. Como também na internet, cada serviço possui sua linguagem própria, que é o protocolo, que permite que isto aconteça. Então, vamos conhecer os principais protocolos utilizados na internet. Primeiro, TCP, que quer dizer Protocolo de Controle de Transmissão. A função desse protocolo é o controle da transmissão dos pacotes da internet, garantindo a entrega destes pacotes. Então, o TCP é o principal protocolo da web, junto com o IP. Formam os principais protocolos da web. Vamos entender agora o que é o protocolo IP. Protocolo da internet, responsável pelo envio dos pacotes sem garantir a entrega dos dados, pois endereça as estações, permitindo o roteamento dos pacotes. Então, vejamos, o TCP controla a transmissão dos dados, enquanto o IP envia os dados. O TCP garante a entrega dos dados no seu destino, enquanto o IP não garante a entrega dos dados. Então, juntos formam a pilha de protocolos denominadas de TCP/IP. Então, tem provas que perguntam desta forma: qual é o protocolo padrão da internet? E a resposta é TCP/IP. Terceiro protocolo estudado, FTP, protocolo de transferência de arquivos, responsável pelo envio e pelo recebimento de arquivos. Não somente isto, mas também o manipulamento destes arquivos, a edição, como renomear, apagar, copiar e colar. HTTP, protocolo de transferência de hipertexto, permite o envio e o recebimento de páginas da internet. Então, HTTP é o protocolo que permite que o usuário possa fazer um download de uma página de um site e enviar páginas de site. Então, o servidor envia a página de site para o cliente e o cliente recebe e visualiza em seu browser. Então, para tal, é utilizado o protocolo HTTP. Não é à toa que na barra de endereço do Internet Explorer, do Firefox Mozilla, nós temos lá, junto ao endereço de site, iniciando o nome http://. Embaixo nós temos o HTTPS. O que isto quer dizer? A diferença primeiro está aqui, no S. Quer dizer segurança. Ou seja,
protocolo de segurança do HTTP, utilizado em conjunto com o SSL, que é a camada de soquetes de segurança. Então, quando você acessa, por exemplo, o site de seu banco via internet, vai aparecer lá na barra de endereço o HTTPS. E na barra de status do seu navegador vai aparecer a figura de um cadeado fechado. O cadeado fechado e o HTTPS indicam que a comunicação entre o usuário e o banco estão seguras, porque a transmissão e a recepção estão feitas de forma criptografada. O AP, outro protocolo. Protocolo para aplicações wireless, responsável pelo acesso à web sem fio. Então, através do AP, usuários têm acesso às páginas de site utilizando uma transmissão sem fio, como é o caso do notebook, do Palm Top e do próprio celular. Como existe HTTPS para o HTTP, também existe protocolos de segurança para o AP, como é o caso do protocolo UEP e o WPA. São protocolos de segurança do AP. O UEP surgiu primeiro, com menos segurança, e agora surgiu o WPA com mais segurança, com a criptografia maior. SMTP, protocolo de transmissão, de envio de mensagens simples, ou seja, mensagens de e-mail. Então, ele é responsável pelo envio de e-mail. E o POP3 é o protocolo postal, responsável pelo recebimento de e-mail. Então, os dois trabalham juntos. Quando o usuário está utilizando um software de correio eletrônico, como é o caso do Outlook Express, ele utiliza obrigatoriamente o SMTP e o POP3 como padrão. Por exemplo, quando ele está transmitindo uma mensagem de correio eletrônico, o SMTP entra em ação, levando essa mensagem junto ao servidor de e-mail. E o servidor de e-mail encaminha para o seu destinatário. E aí entra em cena o POP3, que irá receber esta mensagem. E MAP4, protocolo de acesso a mensagens da internet, responsável pelo acesso à caixa postal do cliente via web ou correio eletrônico. Então, o IMAP4 permite que o usuário visualize o que está lá no servidor de e-mail. Então, ele vai pegar uma cópia da mensagem e vai visualizar através de webmail. O webmail é um correio eletrônico dentro da página do site. DHCP é o protocolo de configuração dinâmica de host. Host é a estação do cliente. Fornece endereço IP automático aos computadores indicados por essa seção. Na prática, nós temos, por exemplo, uma rede de computadores de uma empresa onde um computador, que é o servidor, tem um endereço IP, o endereço da máquina fixo, ou seja, um endereço que não muda, que é conectado à internet. Enquanto os outros computadores da rede, os computadores dos funcionários ou dos clientes, eles dispõem de endereços IP dinâmicos, aqueles que são criados automaticamente por intermédio do protocolo DHCP. O Internet Explorer é um software aplicativo para visualização de hipertextos, páginas web e arquivos, como fotos, documentos e imagens, etc. Então, nós sabemos que o Internet Explorer é um componente do Windows e também chamado de browser,
utilizado para visualização das páginas. E podemos, através de sua barra de endereço, visualizar conteúdo dos discos, como disquete, CD, DVD e HD. Então, o Internet Explorer sempre vai estar associado ao Windows Explorer, como o Windows Explorer vai estar associado ao Internet Explorer. Aqui nós temos exemplo de uma tela representando o Internet Explorer. Na barra de título, nós temos o endereço representando o nome da página, no nosso caso, homepage Professor Kleber Marques, e o programa Microsoft Internet Explorer. E uma informação muito importante, onde diz o modo de operação que se encontra este navegador. No nosso exemplo, estamos trabalhando offline. Isto quer dizer que, se estivéssemos utilizando a internet, o conteúdo poderia ser atualizado. Neste caso, nós não estamos trabalhando de forma online, junto com a internet. Nós temos a barra de menu, que exibe as opções: arquivo, editar, exibir, favoritos, ferramentas e ajuda, onde nós iremos, nos demais slides, destacar alguns itens importantes. Abaixo, a barra de ferramenta padrão, onde exibe os botões de atalho para os comandos que se encontram na barra de menu. É muito importante conhecer cada um destes botões, visto que cai muito nas provas da CESP-UNB. Também nós iremos detalhar cada um deles e explicar para que serve. Abaixo nós temos a barra de endereço, que irá identificar a página solicitada. Como aqui nós temos o http://www.klebermarques.pro.br, que é o caso aqui do meu site, onde vai exibir o conteúdo na área de trabalho do site. Através do botão Ir, o usuário tem acesso à página, manda buscar a página, é a mesma coisa que pressionar a tecla Enter. Então, veremos agora, explicando alguns itens da barra de menu. Então, no menu Arquivo, nós temos as informações. Os itens: Novo, Abrir, Editar, Salvar, Salvar como, Configurações, Configurar página, Imprimir, Visualizar impressão, Enviar, Importar e exportar, Propriedades, Trabalhar offline e Fechar. Eu destaquei o importar e exportar porque cai muito em prova, porque este comando permite que o usuário importe o conteúdo do menu Favoritos para um outro computador e permite exportá-lo também de um outro computador. Então, importa e exporta, envia e recebe. No menu Editar, nós temos os comandos recortar, copiar, colar, selecionar tudo e localizar nesta página. Então, é muito importante destacar esses dois últimos itens, porque nós sabemos que lá no programa Word, que é muito utilizado, o selecionar tudo é utilizado através das teclas de atalho Ctrl+T. Aqui no caso do Internet Explorer, selecionar tudo utiliza as teclas Ctrl+A, como é também no Windows. E o localizar, ele localiza conteúdo na página atual. E as teclas utilizadas, teclas de atalho, são a F3, tecla de função 3, e a tecla Ctrl+F, e não Ctrl+L, como ocorre lá no Word. Menu Exibir possui estes itens: exibir barras de ferramentas, barra de status, barra do Explorer, ir para, parar, atualizar, tamanho do texto, codificação, código-fonte, relatório de privacidade e tela inteira. Então, destaquei 3 itens muito importantes, que é o parar,
que permite que você cancele o recebimento de uma página, podendo assim utilizar a tecla Escape, né? E o atualizar, cuja tecla de atalho é o F5, que permite atualizar, ou seja, buscar novamente no servidor web a página que está sendo visualizada no browser. Em tela inteira, cuja tecla de atalho é o F11, permite exibir a sua página do site em toda a tela do computador, deixando apenas a barra principal, que é a barra de título do seu navegador. No menu Favoritos, nós temos o Adicionar a Favoritos e o Organizar Favoritos. Favoritos é um menu que permite que o usuário deliberadamente armazene os endereços de sites visitados. E o Organizar permite que você organize este menu, colocando numa ordem crescente ou colocando os endereços em pastas criadas pelo usuário. No menu Ferramentas, nós temos os itens E-mail e Notícias, bloqueador de pop-ups, gerenciar complementos, sincronizar, Windows Update, Windows Messenger e opções da internet. Eu destaquei o e-mail e notícias porque através deste item o usuário tem acesso a um submenu que permite que ele tenha acesso ao programa de correio eletrônico. Desta vez, ele pode enviar a página por e-mail ou apenas o link, o endereço da página por e-mail para outras pessoas, como também enviar e receber notícias. Bloqueador de pop-ups permite que o usuário bloqueie o acesso à visualização de janelas de propaganda na tela. Pop-ups são aquelas janelas, geralmente pequenas, que explodem na tela ao você abrir um determinado site. Então, o site abre uma janela principal, que automaticamente esta abre uma outra janela ou outras. E o sincronizar, que eu destaquei também, permite que o seu computador sincronize as páginas de sites armazenadas no disco rígido